Mas porque em momento algum, dos 100 minutos de jogo, em momento algum, o Atlético deixou de fazer aquilo que se propôs a fazer, que é de ficar pouco com a bola, explorar o contra-ataque, fechar a casinha, e foi o que o Atlético fez. E o Atlético foi absoluto, gente. Absoluto no jogo. Então é disso que a gente fala a partir de agora. Já vou começar abrindo aqui com o Breno Galante. Ô Breno, não adianta você... Eu contei hoje lá na rádio com uma pessoa do Atlético, falou comigo assim, pessoa que frequenta vestiário, falou comigo assim, eu cheguei ao Mineirão no sábado, borrado, foi o termo que ele usou. Depois que eu visitei o vestiário antes do jogo, eu saí de lá e comentei com algumas pessoas. O Atlético não perde esse jogo. Sentiu o clima. Aí ele teve o cuidado de dizer, eu já vi clima igual e o Atlético perdeu. Eu já vi clima ruim, onde o Atlético ganhou, mas especificamente o de sábado estava diferente. Os caras se mobilizaram para o jogo. E eu já saí poucos minutos antes do Atlético ir a campo, do vestiário, comentando com algumas pessoas do Atlético que o Atlético não perderia. O clima estava diferente e tal. Foi isso que fez ganhar o jogo? Não sei, talvez, porque eu acredito muito em mobilização. Mas a mobilização que também vai para dentro de campo. Os caras não abandonaram. Mesmo o Atlético com 10 em campo, o Atlético não ficou maluco. Ah, tô com 10 em campo, tô ganhando o jogo, vamos para lá fazer o quarto, fazer o quinto e tentar. Não, o Atlético não abandonou. Foi muito seguro no jogo e, surpreendentemente, o meu placar 3-0 Cruzeiro foi o contrário. Boa tarde. Boa tarde, HG, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Primeiro, na sexta-feira, eu cheguei aqui e disse que a torcida do Atlético estava otimista demais no aspecto de ir apoiar o Atlético, que tinha vendido 2.500 ingressos. O senhor disse que era muito pouco, que se fosse na Arena MRV seria até nada, que não influenciaria. Influenciou. Desde quando eu cheguei ao Mineirão, antes de começar o jogo, a torcida do Atlético demonstrou pelo pequeno número que tinha ali, ela, cara, deixou o Mineirão calado por muito tempo. Isso levou para o time do Atlético, com certeza. Com certeza a torcida do Atlético, para mim, foi grande vencedora que proporcionou ao Atlético, né, o start. Claro que dentro de campo, a gente vai falar aqui do Lodge, que fez uma grande partida, para mim o melhor em campo, do Michael, que fez uma grande partida, da liderança. Mas o que a torcida do Atlético fez tem que ser mencionado aqui, e quem estava lá viu, presenciou. Olha aí os canais do YouTube do Cruzeiro, teve até briga, né, entre eles, falando lá que a torcida do Atlético estava gritando mais que a do Cruzeiro, teve briga, confusão, mas enfim... A torcida do Atlético fez isso e, para mim, isso levou para dentro do campo. Claro que tem vários fatores. Uma hora esse time tinha que entender que a cobrança estava vindo, que a corda estava no pescoço do Brax, estava no pescoço do Barba, que eles tinham que mostrar dentro de campo uma postura diferente. Eles mostraram, eles deram uma entrega, o time correu, brigou, né? Claro que fazer um gol também com menos de 15 minutos, isso num clássico ele tem uma coisa que potencializa, né? O adversário sente, o Cruzeiro sentiu, né? Os jogadores do Cruzeiro que mais se destacam não jogaram absolutamente nada, mais um clássico que o Matheus Pereira passa em branco, o Caio Jorge também não jogou, porque o Atlético não deixou jogar. E aí a inteligência do Barba, que montou um esquema, como o Valu disse aqui na quinta-feira, quando ele esteve aqui, que tinha que ser com 3 zagueiros, fez com 3 zagueiros, neutralizou o Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro também ficou devendo muito por tudo que ele fez, não conseguiu fazer, e o Atlético fez, e fez muito bem, a ponto de a gente chegar aqui e elogiar até o Bernard. Até o Bernard, que é muito criticado, não teve nenhum jogador do Atlético que a gente pode chegar aqui e falar que não jogou bem. Para mim, todos se entregaram, o Atlético fez um jogo que, enfim, né, Barba? Você que sempre disse que o torcedor do Atlético tinha que sentir orgulho desse time, que esse time tinha que, né, transformar tudo aquilo que o torcedor queria para dentro de campo. Enfim, isso aconteceu no Clássico. E aí, HG, é claro que todo mundo não esperava isso, esperava que o Cruzeiro, né, desfilasse em campo, mas Clássico. Não é bem assim, né? A gente sempre fala que é um jogo diferente, né? Apesar de outros aqui, depois vamos falar de outros aqui que jogaram para baixo, goleadas e tudo mais, né? Aqui, quiseram enterrar o Galo. Você meteu antes empate, só. Empate não é derrota. Com medo? Empate não é derrota. Você estava com medo também? Não é medo. Resultadista. Aqui somos 5 resultadistas. Não, é respeito. 5 resultadistas. O momento do Cruzeiro era melhor. Mas teve gente que já colocou agora aqui... Agora tá grandão, né? Não, é claro, mas é aqui óbvio. pra baixo, tristinho, preocupado. É óbvio. Aí agora fica grandão. Em momento algum eu cheguei aqui e falei que o Atlético ia tomar uma goleada. Eu falei que no 0-0. No ar não. Mas fora do ar. Então você quer uma? Fora do ar. Aqui, ó. Dá um close aqui em mim. Dá um close em mim. Eu falei que ia falar isso no ar aqui. E já vou citar nomes para ninguém ficar pensando que é o Valu, porque o Valu não estava aqui na sexta-feira. Que é o Thiago Fernandes, porque ele não estava aqui na sexta-feira. Mas uma pessoa da Band me puxou aqui, me interpelou aqui e falou assim:
vamos apostar? Eu te dou um gol de frente e não vale contar gol do Caio Jorge. Quem falou isso? Não posso citar nome. Conta não. Aí eu falei, vamos. Tá apostado. Aí pipocou. Aí ele pipocou. Aí ele amarelou. Aí você disse, não, aposta. Ele falou assim, não, eu te dou um empate. Aí ele retrocedeu e queria me dar um empate. Eu falei, não, aí agora quem não quer sou eu. Você não estava todo grandão, não queria dar gol de frente, Caio Jorge não conta. Pois é, ele deve estar com vergonha agora, não. Porque o nosso grupo lá do Donos da Bola, ele desapareceu, né? Ele, ó. Mas com gol de frente você também não quis pegar, né? São os antigalos. Né? Não tem nada a ver com sim, tem. É o pessoal que quer aproveitar, enterrar e pisar em cima. Aqui. Não. Aí agora eu preciso falar. Quer dizer que quem palpitou que o Cruzeiro fosse ganhar o jogo é anti-galo? Não, 3, 4, 5. Não, esse amigo é. Não, esse amigo. Tá. Só esse amigo. Entendi. Só esse amigo. Achei que você tá falando esse que amigo aqui, todo mundo aqui sabe. É porque é o seguinte, só para deixar claro que no Campeonato Mineiro, na final, eu fui de Galo campeão nos pênaltis. Ou seja, foi o segundo erro. Final do Campeonato Estadual, eu falei, para mim, empate, tempo normal, Galo campeão nos pênaltis. Eu ainda brinquei com o Everson batendo o último. Ainda falei desse jeito. Aí o Cruzeiro foi lá e ganhou no tempo normal. Aliás, falando em tempo normal e clássico do Campeonato Mineiro, vocês pararam para pensar que mais 21 expulsões no sábado a gente bateria o recorde do Campeonato Mineiro? Faltou só 21. Faltou só 21. Você ficou em casa torcendo? 21. Eu fiquei para bater o recorde. Porque o maior clássico hoje do futebol mundial é o nosso aqui. E, por favor, nem tentem derrubar isso. Todo mundo surpreso. 5 resultadistas, porque depois do resultado todo mundo fica grandão. Inclusive aqueles que torcem para tese. Só uma coisa, não é que eu queria conversar com o senhor vai ter seu espaço aqui no programa reservado para você. Só vou te falar. Minda Serra, titular absoluto. Hoje sim. Hulk fez falta? Nenhuma falta. Mas, cara, eu tô surpreso com o Breno, cara. Assim, de verdade, Breno. O Atlético faz um dos melhores jogos que ele fez na temporada. Uma partidaça do Atlético, um bom jogo do Atlético de fato. Consegue uma vitória contra um adversário extremamente complicado, o arquirrival que é o Cruzeiro. E assim, não desmerecendo a torcida, obviamente, que fez uma festa bonita no Mineirão, especialmente se considerar que estava em minoria por causa da questão da regra, a responsabilidade não é da torcida. Não é. Eu tô falando que a torcida fez a parte dele muito bem. Eu estava assistindo aos bastidores que o Atlético publicou pós-partida, os bastidores de vestiário, e assim, houve uma mobilização para o Clássico. O HG trouxe a informação lá no Band News na área, de que uma pessoa que convive no vestiário, que acompanha o vestiário há muito tempo, que ela percebeu o vestiário do Atlético diferente. E, cara, nos bastidores que a gente vê o Maicon inflamado, a gente vê o discurso dele para inflamar os jogadores, e a gente consegue ter a percepção clara de que os jogadores estavam, naquele momento, mobilizados para aquela partida, pelo menos. Então, assim, eu não consigo, cara, apontar nesse momento pensando na torcida. E aí você acha que a torcida não influenciou também, não? A torcida ajuda, óbvio, mas... não. Você está querendo desmerecer o time do Atlético ao vivo, é isso? Não, de forma alguma, Breno. Porque eu não falei que ela não... Eu falei que ela ajudou. Eu acabei de dizer que a torcida fez uma festa muito bonita. Mas eu não acho que a torcida vence jogo. Eu acho que o que vence jogo é organização, é trabalho, são os caras fazendo uma diferença dentro de campo. E o Atlético fez uma partida assim. Cara, uma partida boa até do Bernard, que você citou pro Elton. Uma partida interessante pra caramba, melhor em campo, Renan Lodge. O Atlético teve uma boa atuação. E eu não posso olhar para isso e pensar que o torcedor da arquibancada que fez a diferença. É um trabalho durante a semana. Então coloca essa palavrinha que o torcedor faça a diferença no arquibancada. Também. Não faz. Eu acho que é legal, ele é um componente bacana pro espetáculo que a gente acompanha. Mas não é ele que faz com que o time jogue bola. O que faz o time jogar bola é a qualidade do trabalho no decorrer da semana. Eu acho que a postura do Atlético, boa tarde para todo mundo, fez uma grande diferença. Eu acho que postura era algo que todos nós aqui éramos unânimes contra a falta de postura do Atlético em vários jogos do Campeonato Brasileiro, ou da Sul-Americana, ou da própria Copa do Brasil, e no Campeonato Mineiro também. Eu acho que faltava postura a vários jogadores. E eles tiveram postura e entendimento do que o treinador pede, de quais as necessidades que o Atlético passava naquele momento. O entender também e dar um passo para trás e ter uma postura mais defensiva e aproveitar a velocidade de seus jogadores também fez uma grande diferença. E o Atlético poderia ter usado isso em vários outros momentos nas mãos do Barba. O Barba, quando ele foi contratado, se imaginava muito
de um Atlético jogando, principalmente tendo o elenco que tem, e é um elenco que ainda precisa de qualificação, e é notório isso, é claro isso, é evidente isso, o Atlético soube trabalhar com as suas peças dentro do esquema que era o que a gente imaginava que o Barba fosse utilizar em mais oportunidades. Então, que esse jogo sirva de lição para o Atlético e para o seu treinador e para os jogadores do Atlético, que é possível conseguir vitórias, conseguir pontos, conseguir classificações, jogando de uma forma mais reativa. E não é problema nenhum, entra tudo dentro da estratégia do esporte. E quando você tem um time que você tem ainda lacunas dentro desse time, tanto defensivamente quanto ofensivamente, era necessário o Atlético fazer esse tipo de jogo. E conseguiu uma vitória muito importante e que pode se tornar significativa para a temporada. Por que eu coloco pode se tornar? Porque os atletas que venceram esse jogo, que eles entendam o momento que eles estão vivendo, que não é a partida contra o Cruzeiro que os fizeram se tornar heróis ou se fizeram já os objetivos que o Atlético tinha na temporada. Principalmente quando se olha Campeonato Brasileiro, quando se olha também para a tabela do Sul-Americana, o Atlético tem suas limitações, tem seus problemas, mas na questão da postura pode ser uma resposta para a temporada. Nós vamos ouvir o Valu, que vai virar perereca e pular nos meus peitos, né? Como todos os outros aqui, resultadista como vai chegar hoje grandão. Mas aí grandão também, sabe o que é? É isso aqui, ó. Porque se hoje roubarem seu carro ou sua... Hoje você chegou, não deu bom dia, falou no rádio, virou perereca e pulou no meu peito lá na rádio, chegou aqui na redação, continuou grandão, tá no programa, tá grandão. Então, por favor, fala aí, resultadista. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio, a quem nos acompanha. Começar falando a respeito da parte vencedora do Clássico, que é o Atlético. Vai chegar o momento para a gente destacar o Cruzeiro, mas é sempre importante num Clássico a gente começar destacando, na verdade, a equipe que saiu vitoriosa, uma grande vitória do Atlético, em um momento bem desproporcional dentro do campo, porque se a gente fala que o Cruzeiro estava vivendo um viés de alta, o Atlético, para mim, estava vivendo um viés de baixa. Atuações muito ruins, até quando o Atlético venceu o Juventude, nós destacamos aqui que foi um jogo ruim do Atlético. Atlético e Santos foi um jogo muito ruim do Atlético também, empilhando uma sequência. O Flamengo, apesar de ter a capacidade que tem, foi um jogo sim ruim do Atlético. E eu tenho dito aqui há muitas semanas da necessidade, não é porque 3 zagueiros seria a solução e a forma que o próprio Domingues gostaria de ver esse Atlético jogar, e até mesmo o torcedor atleticano. O torcedor atleticano, de uma forma geral, gosta de ver o seu time jogando para cima, com velocidade, mas é o entendimento da sua capacidade. E aí, para mim, dos 16 jogos que o Domingues teve até então no Atlético, foi o jogo que ele teve a maior visão dessa capacidade. Eu nunca achei que o Domingues jogou outras partidas, mesmo quando o Atlético venceu e jogou bem, ou até não venceu e jogou bem contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o próprio Atlético Paranaense, contra a Chape lá, que está passando os problemas dela, mas eu nunca achei que foi um Atlético que propusesse o jogo contra os seus adversários, mas era um Atlético que tentava jogar mais. E o Atlético entrou contra o Cruzeiro tentando fazer com que o seu adversário jogasse menos do que ele podia e aproveitar as situações de gol que ele criou. Ora, foi exatamente o que ele fez. Foi exatamente aquilo. E não tem nada feio, não tem nada de demérito, para mim, não tem nada de pequeno, quando você reconhece que o momento da sua equipe é instável e que, de acordo com as suas peças, você só pode fazê-la render um pouco melhor e não ficando tão, vulnerável, porque era isso que o Atlético era, vulnerável defensivamente, se escalando dessa forma. Eu quero destacar o trabalho que foi feito pelo todo o coletivo, mas 4 jogadores me chamaram muita atenção. O Bernard, ele perseguiu o Romero todo o jogo de maneira individual. Isso dificultava muito o Cruzeiro, porque o Romero é um dos caras que vem fazer essa saída pelo lado direito. E lá estava o Bernard, tirando o espaço dele. O Minda perseguiu o Gerson por todo o campo, independente de onde o Gerson estivesse. Ah, mas o Minda não é atacante? Mas ele tinha essa função sem a bola. O Maicon perseguiu o Matheus Pereira, que para mim, na parte do Cruzeiro aí, a gente vai falar dos atletas do Cruzeiro, mas falando dos atletas que venceram o jogo do Atlético, e
Pelo outro lado, o Franco ficou de olho também no Christian. Quer dizer, a gente está falando de 4 jogadores do meio-campo do Cruzeiro que são muito importantes. O Cruzeiro nunca conseguiu gerar jogo pelo meio-campo e aí poderia acontecer pelos lados. O Arroio foi muito bem vigiado e o melhor jogador do Atlético com a bola nos pés, para falar de momento, mas disparado, ele não marcou gol, mas foi o Renan Lodge. O Renan Lodge coloca o pé nos 3 gols do Atlético, ele acha um passe no primeiro gol que acaba vendendo o Cauã Moraes, o Fabrício Bruno e também o Arroio, o passe que ele faz para a infiltração do Bernard, ele participa novamente no segundo gol, ele participa no terceiro gol, fazendo assistência para o Cassierra. E é óbvio, quando você tem 3 zagueiros, você vai querer que o jogador com maior capacidade técnica, para mim, foi o Lodge. Ele aproveitou muito bem, inclusive acertou até na fala dele com o Lianco, né? Não tinha a menor necessidade, e só para lembrar, né? Quem fala, mas não acertou, não precisa de acertar, pessoal. Tá? No futebol funciona assim, você não precisa de acertar o ato que você pratica para que seja o cartão vermelho. Bem expulso e o Lodge foi bem até nessa. Então, o Domingues parece que chegou a esse entendimento. Eu não acho que 3 zagueiros, então, todos os problemas do Atlético estão resolvidos a partir de agora, não. Contra um adversário que for jogar menos, talvez você não precise de ter o Natanael como ala, talvez você possa colocar o Coelho, e aí a partir de agora. Mas eu estou convencido de que daqui até a parada para a Copa do Mundo, o Atlético precisa de se comportar assim. E foi tão fiel ao seu plano de jogo, para encerrar, que mesmo quando teve 2 jogadores a mais em campo, o Atlético se manteve da mesma forma. Eu acho que isso é abraçar o plano de jogo e reconhecer que está passando um momento difícil também. Ô, HG, na sexta-feira, para quem não viu o programa, nosso amigo André Cristino esteve aqui, da Rede Minas. Ele não foi muito bem tratado pelo nosso amigo Elton, que discordou veementemente de uma teoria dele. A gente tem que respeitar. E o André Cristino me mandou uma mensagem que eu quero colocar aqui para o pessoal ouvir, para o Elton. Fala, Galante, beleza? Pô, cara, sexta-feira eu falei com o Eltinho. Você foi até meu advogado na forma ríspida que ele tentou rebater minha teoria, mas não tem jeito. No clássico, geralmente, 93% das vezes, quem não é o favorito não perde. Chama o VAR pra nós aí. Chama o VAR, que eu quero ver a explicação do Eltinho, por que o favorito não ganhou. Um abraço pra vocês aí. Valeu, André. Se você tá pedindo, André, já que é pedido do André, galera, chama o VAR pra gente aí. De verdade, essa é uma fala que às vezes fica sendo repetida várias vezes e ganha uma certa notoriedade. Quando você fala, o time que está pior em 93% das vezes não perde, ou sai com empate ou consegue a vitória. Cara, não existe isso. Não existe, mas não existe mesmo. Eu vou voltar um pouco no tempo, pegar lá entre 2006 e 2010, o Cruzeiro aplicou uma sequência de vitórias em cima do Atlético, assim, ó. Era clássico sim, clássico também, era vitória do Cruzeiro. Em muitos clássicos se levantava essa questão. É clássico, tem que esperar. Às vezes quem tá melhor não consegue vencer. O Cruzeiro ia lá e pimba, vencia. E pronto. Aconteceram em alguns momentos da história entre Atlético e Cruzeiro de um time inferior tecnicamente conseguir a vitória. Mas isso são situações esporádicas e que a gente faz como uma verdade absoluta. Isso e hoje, a gente olhando time por time, situação que tá vivendo, o Cruzeiro tem 90% de chance de fazer um grande jogo e vencer o Atlético com tranquilidade. E isso eu não estou falando só por causa do campo, eu estou falando por tudo que está acontecendo no entorno desse clássico. É uma balela a gente pegar e ficar aqui pisando em ovos para valorizar o clássico. Mas hoje o Cruzeiro é muito favorito, o Cruzeiro tem grande possibilidade de, mais uma vez, assim como o Flamengo fez, de conseguir uma vitória tranquila. Fato. Uma vitória tranquila. 90% de chance, Eltinho. Agora, o engraçado é o André. O André me mandou mensagem no dia do jogo mesmo, no sábado, ele me mandou mensagem e falando assim, tá vendo como os 93% estão funcionando novamente? Claro que o André é baita jornalista, um abração pro André, com certeza tá assistindo a gente para zoar, ele que é da Rede Minas. Um abração, André. Realmente, em algumas situações... realmente você estava errado. Em algumas situações, acontece mesmo do time que não é o favorito vencer o clássico.
Mas eu continuo com a mesma visão. Quando você tem um time muito melhor, a probabilidade de vencer é bem maior. E o Cruzeiro vem no momento melhor do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vinha de uma sequência de 3 jogos, de 3 vitórias seguidas, vinha do jogo contra a equipe do Boca, que também deu uma certa moral para o Atlético. Eu acho que é comum entre todos aqui. A semana passada do Atlético, ou os últimos 10 dias do Atlético, tenham sido os piores 10 dias dos últimos 20 anos do Atlético. Então, quando a gente pega um clássico dessa maneira, eu acho que é natural, e eu acho que por parte de grandes atleticanos também, eu escutei a mesma coisa, o Cruzeiro era amplo favorito. Só não é natural você falar que o Cruzeiro ia fazer a mesma coisa que o Flamengo fez, ou seja, tinha possibilidade de golear. Você quis dizer que ia ser uma goleada de 4-0, mas tudo bem. Eu falei 3 aqui, não tem problema nenhum. Mostrou que o meu palpite foi 3-0. Os advogados também erram. O meu palpite foi 3-0. Eu quero só pedir desculpa ao pessoal de casa, que eu não consegui fazer o VAR do senhor. O senhor que chegou e disse que ia ser 3-0 pro Cruzeiro. Não tem problema nenhum, eu falo, tranquilo. Você fala novamente. É tranquilo, não é fácil. Clássico, gente, é clássico. E vice-versa. Clássico é um jogo separado. Às vezes você tem que entender que as coisas que acontecem no meio, naquele jogo, elas podem não interferir, porque clássico é clássico. Uma coisa aqui. Aí eu vou. Hoje, quem vai ser o advogado do Elton é o doutor HG. Tá? Ele não precisa da minha defesa, mas eu vou defender. Você vai para um jogo e a gente faz prognóstico aqui, a gente faz projeção aqui, como a gente faz em todos os clássicos. Repito, Campeonato Mineiro eu achei que o Atlético fosse ser campeão e errei lá também. Aliás, eu tenho errado mais do que acertar. Aliás, na vida, né? A gente erra mais do que acerta. Então, mas no amor, eu não errei, né? Isso que interessa. Aliás, final de semana, nossa senhora. Sex machine total. Emagrecer faz bem. Viu, Tim? Viu? Você tá de moto? Tô. Então é o seguinte, presta atenção. Se antes do jogo, como a gente estava aqui projetando, eu não desse ao Cruzeiro, nós não dessemos ao Cruzeiro aqui o favoritismo que se apresentava, aí nós estaríamos sendo seguramente injustos com o Cruzeiro. Porque não quer dizer que o favorito ganha. Você me dizer que a Argentina era a favorita a ganhar a Copa antes dela começar há 4 anos, aí eu vou ser obrigado a trucar, né? Porque nem lá na Argentina eles acreditaram, inclusive estavam descendo a lenha no Scaloni. De base, estagiário, o cara falou que ganhou a Copa, tá? Então, não quer dizer que o favorito vá ganhar. Agora, não considerar o favoritismo do Cruzeiro na sexta-feira seria, de fato, muito injusto com o Cruzeiro. Por tudo aquilo que a gente falou no início do programa. Ô, gente, pega os últimos 10 dias de Atlético aí, ué. Pega os últimos 10 dias. E aí, o resultadismo é algo tão presente em nossas vidas, que se o Atlético perde o jogo, realmente pelos 3-0 que eu previ, a gente ia chegar aqui agora e ia dizer, sabe o quê? Mas também é impossível o que acontece fora de campo não ter relação com o que acontece dentro de campo. Essa bagunça que está fora foi para dentro de campo. Barba, já está com a barba de molho. Meu Deus, Bernard de novo, é o bruxo dele. Nossa, Natanael na direita, meu Deus. Alonso de novo e tal. Nenhum jogador do Atlético que esteve em campo, nem o Pacini que entrou. O Pacini tirou onda com o Fabrício Bruno, cara. De passar, de tirar onda com o Fabrício Bruno, mas tirar onda não é provocar. Não, tirou onda mesmo, é o Pacini, que aliás é bom jogador. Bom jogador. Aliás, o atleta tá com uma molecada aí boa de bola pra caramba. Pera aí, Elton Novaes. Então é o seguinte, não tem como você... O resultado do jogo te impõe a falar coisas aqui que sexta-feira talvez você não falasse. A verdade é essa. Só que agora ninguém quer assumir, mas todo mundo é resultadista. Calma que você vai falar. É que eu quero defender vocês. Primeiro, eu preciso dar um recado importante aqui